Olá pessoal, vou fazer uma rápida revisão sobre o Instituto da Teoria da Imprevisão e o princípio da integridade do equilíbrio inicial dos contratos. Para fazer essa revisão, eu vou me valer de um precedente de 2018 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se enfrentou a questão à luz de determinado caso concreto que envolvia a aquisição de helicópteros pela Polícia Rodoviária Federal. Determinada empresa que trabalha na intermediação e na aquisição de aeronaves no exterior e as revende no mercado nacional e, portanto, as adquire em dólar no mercado exterior e as revende no mercado nacional, ela participou de uma licitação, à época em que ela apresentou a proposta para aquisição pela Polícia Rodoviária Federal de uma quantidade X de aeronaves. O dólar custava 1,10, 1,20 reais. E, em virtude, isso em 1998, em virtude da alteração do sistema de bandas pelo sistema de livre flutuação do dólar a partir de janeiro de 99, no momento, depois de encerrada a licitação e no momento de cumprimento efetivo do contrato, depois de assinado o contrato, a alteração desse sistema pelo governo federal fez com que o dólar saltasse para mais de R$ 2,00, R$ 2,20, R$ 2,30. Então, no momento que ela teve que entregar as aeronaves, no momento em que efetivamente ela teve que cumprir o contrato, ou seja, no momento à frente em relação à apresentação das propostas que ficou lá atrás, o dólar estava quase o dobro do valor, ou mais que o dobro do valor, no momento da apresentação das propostas e da composição lá do preço da mercadoria que estava sendo adquirida pelo Estado. E aí surgiu a questão. A empresa tem em seu favor a aplicação do princípio da integridade da equação inicial, da integridade do equilíbrio financeiro inicial do contrato, ou o fato dela operar no mercado internacional faz com que as alterações cambiais sejam inerentes à sua atividade, ou seja, no momento em que ela já sabe que precisa adquirir essa mercadoria do mercado externo, ela precisa se resguardar de oscilações do dólar, ou ela de fato tem que ser socorrida pelo reequilíbrio. De fato, essa empresa requereu a aplicação, requereu à Polícia Rodoviária Federal, ao órgão contratante, o reequilíbrio das condições do contrato e não lhe foi deferido. Ela entrou na justiça, perdeu em primeiro grau, perdeu em segundo grau e ajuizou o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa questão. Mas antes de ir ao julgamento, vamos, como lhes disse, fazer uma revisão rápida sobre o Instituto da Teoria da Imprevisão. Os dispositivos legais que tratam do tema. Primeiro, a Constituição Federal ela traz esse princípio da integridade do equilíbrio inicial do contrato. Eu vou ler aqui o dispositivo constitucional no artigo 37, inciso 21, que está em negrito nessa tela, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, ou seja, tem que haver a manutenção das condições efetivas da proposta nos termos da lei, princípio da integridade do equilíbrio inicial dos contratos administrativos. A lei a qual a Constituição Federal se refere, Lei 8666, de 1993, artigo 65, inciso 2, a linha D. Também essa parte em negrito é muito importante. Os contratos regidos pela Lei 8666 poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos: por acordo entre as partes, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração, para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio financeiro econômico inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, eu chamo a atenção a esse entre vírgulas, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, o fato do príncipe configurando alíia econômica extraordinária e extracontratual.
contratual. A teoria da imprevisão ela é apresentada da seguinte forma pela doutrina. Ocorre a teoria da imprevisão quando, no curso do contrato, sobrevêm eventos excepcionais e imprevisíveis que subvertem a equação econômico-financeira do pacto. Subvertem porque tornam o cumprimento do contrato mais oneroso do que o previsto inicialmente. Vejam, quais são os requisitos para a aplicação da teoria da imprevisão? A doutrina apresenta 4. O primeiro aqui está incompleto de propósito, porque eu quero dar uma frisada nessa questão. Primeiro, imprevisibilidade do evento. Não confunda inicialmente imprevisibilidade com impossibilidade. Impossibilidade de um evento é impossibilidade, um evento que nunca vai ocorrer. Não é esse o pressuposto para a ocorrência, por óbvio, da teoria da imprevisão. É um evento que é imprevisível, mas possível no mundo dos fatos. Obviamente, você tem de um lado extraordinariedade, uma área extraordinária econômica, e ordinariedade. Imprevisibilidade, previsibilidade. Não é impossibilidade. Então você tem quanto maior o grau de imprevisibilidade, maior a certeza de que se está diante de uma possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão. Quanto maior o grau de ordinariedade do fenômeno, menor a possibilidade de abertura da revisão do reequilíbrio do contrato. O mais importante em relação a essa linha A é aquele entre vírgulas que eu frisei, que eu coloco novamente aqui, que o fato precisa ser imprevisível, mas a lei também admite fatos previsíveis de consequências incalculáveis. O Marçal Justin Filho dá o exemplo da inflação. A inflação é um fato previsível. Todos nós sabemos que o poder econômico, o poder aquisitivo da moeda, ele é corroído com o tempo. Ou seja, o passado tempo ocasiona a corrosão do poder econômico. Esse é um fato previsível. Só que um fenômeno inflacionário, como que se observa em alguns países que passam por dificuldades financeiras, que têm inflações de 1000% ao mês, 2000% ao mês, são fenômenos de consequências incalculáveis, embora essencialmente previsível. Abstratamente, quando se fala em inflação, inflação é um fenômeno ordinário, previsível. Mas, quando você tem uma inflação cujo dígito, vamos supor, vai para 3, 4 dígitos, que não era essa consequência, essa intensidade de um fenômeno até previsível, ela era incalculável. Não havia-se como antever que seria naquela intensidade. Então, nessa situação, estará aberta a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão. E essa observação é importantíssima para a resolução do caso concreto que a gente falou, porque lá se trata de variação cambial. Ora, variação cambial, é óbvio que a variação cambial ela é previsível, ela faz parte, ela é um fenômeno ordinário, ela faz parte do comércio internacional. Mas naquela situação, a variação cambial, embora em si previsível, ela teve uma consequência calculável, era possível de se antever que os valores galopariam naquela intensidade. É muito importante isso. Então, eu faço lá dentro aqui, eu coloquei de propósito incompleto, quando eu coloquei aqui essa tela. Não é só a imprevisibilidade do evento que se admite seja aplicada a teoria da imprevisão, mas eventos previsíveis de efeitos incalculáveis. Esse talvez seja o ponto mais importante aqui desse vídeo, do ponto de vista teórico. Inimputabilidade do evento às partes contratantes, por óbvio. O princípio da integridade do equilíbrio inicial, ele não pode ter como causa um ato do próprio contratante, tranquilo. Modificação substancial das condições do contrato. Essa modificação, ela precisa atingir a substância e não um acessório, ela precisa atingir em cheio o contrato, a prestação principal do contrato e não a prestação acessória. E, por fim, a ausência de impedimento absoluto. Se houver um impedimento absoluto à execução do contrato, não há o que se reequilibrar. O status quo ante é inatingível. Se é inatingível,
desfaz o contrato. É o caso de rescisão e não de readequação. Uma coisa é a readequação, outra coisa é a rescisão. Então seriam essas as quatro bases para a aplicação da teoria da imprevisão. Agora eu vou contextualizar essa teoria. Vejam, vamos voltar ao caso concreto. Primeiro eu vou apresentar os argumentos que a União usou, os argumentos que o Estado utilizou e que você, se colocar na posição de procurador do Estado, poderia ter utilizado. Como eu lhes disse, nesse tema, sentença e acórdão foram favoráveis à Fazenda. E quais foram os argumentos que foram utilizados a favor da Fazenda? Eu vou separar aqui em 3 grandes grupos. Primeiro, a imprevisibilidade naquela situação, de acordo com os argumentos contrários à aplicação da teoria da imprevisão naquele caso concreto, eram inerentes à atividade desenvolvida pela empresa. Ou seja, a União utilizou uma argumentação válida. Estamos no campo do direito, então o direito é argumento. Então, do ponto de vista da argumentação da União, o que era? A empresa era uma empresa, me permitam a palavra, tarimbada, acostumada a realizar transações internacionais. O próprio objeto social dela era intermediar aquisições de aeronaves no exterior. E alguém que age assim tem que contratar operações de hedge ou operações que lhe protejam de variações cambiais, porque elas são inerentes à sua atividade social, ao seu objeto social. Ou seja, ela já sabe, ela já antevê, ao criar-se como pessoa jurídica, que pode sofrer duras consequências de variações cambiais. Então esse era um argumento da União. Um outro argumento da União era também do risco ordinário das operações cambiais. Ainda que você desconsidere que aquela empresa era essencialmente adquirente de produtos do exterior, não era uma empresa que fabricava aeronaves no Brasil, isso estava claro, pelo próprio objeto social daquela empresa, a variação cambial foi usada como argumento pela União como uma área ordinária, comum. Moedas valorizam e desvalorizam. É comum se dizer, no campo econômico, que é mais fácil prever o tempo, se vai chover, se não vai chover, se vai fazer sol, etc. Prever a intensidade do tempo do que prever o dólar. É muito difícil prever o dólar, porque são fatores que envolvem a economia mundial, a economia interna, evidentemente, mas que precisam se combinar para você chegar a uma equação de valor. Então, esse também era um argumento da União, e eu estou colocando aqui a síntese deles para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Vocês podem dar um pause e dar uma lida para verem como argumentariam como procuradores públicos, caso fossem se deparassem com uma situação semelhante. E, por fim, do caráter não cogente, a União utilizou o argumento do caráter não cogente da contratação. A empresa, no momento posterior, resolveu cumprir o contrato, mesmo revelando-se praticamente, na visão dela, a sua ruína financeira. E ela não estava obrigada a fazer isso. Ela podia ter, dentro da ideia de que a variação cambial era um risco que ela assume pelo seu objeto social, era um risco ordinário que todos assumem no mercado financeiro, ela poderia antever, dizer, lá na frente, se o dólar der uma galopada, eu arco com os custos do descumprimento do contrato, porque é um ônus menor para mim. Ela deveria ter se programado nesse sentido. Só que o STJ reformou a sentença e reformou o acórdão, ou seja, as conclusões das instâncias ordinárias foram reformadas, o acórdão era do TRF da primeira região, e o STJ entendeu que, embora não se trate de um evento imprevisível, ou seja, embora a inflação ou a variação do dólar, a inflação é um exemplo do Marçal Justin, que expõe isso de maneira brilhante, e a variação do dólar, o caso concreto do qual nós estamos falando, sejam eventos previsíveis, eles podem ter efeitos ou consequências incalculáveis. Então, fora a consideração de que o efeito incalculável foi causado pela própria política do Estado, da União, como diretora dessa questão da alteração do sistema de bandas para o sistema de livre flutuação do dólar, o fato, embora possa até ser considerado ordinário, que é a variação do dólar, foi de efeitos incalculáveis.
e o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso da empresa e mandou observar o princípio da integridade do equilíbrio inicial do contrato. Eu coloco aqui a ementa para vocês darem uma lida, dê um pause no vídeo, dê uma lida na ementa, e o Superior Tribunal de Justiça aplicou a teoria da imprevisão naquele entre vírgulas. Aquele entre vírgulas, eu posso lhes dizer com segurança que foi o entre vírgulas que eu vou colocar aqui, novamente, pela terceira vez. Esse entre vírgulas do artigo 65, inciso 2, a linha D. Fatos imprevisíveis, vírgula, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, vírgula. O STJ, interpretando esse dispositivo, entendeu que a variação cambial estava contida nesse entre vírgulas aqui e deu provimento ao recurso. Esse acórdão foi objeto de recurso extraordinário. Vamos aguardar para ver se o Supremo Tribunal Federal reconhece a repercussão geral no recurso extraordinário da União e julga essa questão referente à variação cambial e à aplicação da teoria da imprevisão. O que é importante você saber é revisar o tema à luz da jurisprudência recentíssima do STJ, de março de 2018, que enfrentou a questão e serve sempre o caso concreto para fixação dos conceitos legais e doutrinários, porque assim tem sido cobrado em provas de concurso e na prática processual. Eu espero você até o próximo vídeo e agradeço demais a sua atenção. Muito obrigado.